Muito bem, pessoal, vamos começar então. Eu gostaria de começar... Eu cheguei a fazer o exercício 10 com vocês. Alane, você lembra? Alanes ou alguém? Rayane? Álvaro? Alguém? Lembra se eu fiz esse exercício 10 aqui? Professor, a gente não fez livro, a gente fez bem pouco, só que só os primeiros. Tá, então vamos começar com esse 10 aqui e a gente parte para o 11. Bom, o que ele fala aqui, né? Qual a expressão geral dos arcos em radianos, dos arcos de extremidades, nos pontos indicados? Ah, não entendi nem a questão, professor. Não, vou com calma então, né? Vamos tentar entender aqui, ó. Bom, você tem esse arco M1, que é 135. Aí você tem esse arco M2, que você não sabe quem que é. Mas você sabe que se você partir aqui do M1 e somar 180, você vai chegar no M2. Então, se você somar 180 com 135, você vai chegar ali no M2, que vai ser quanto? 315. Então, esse M2 é 315. Aí, se somar mais 180, você volta no M1, que vai ser um côngruo do 135. Tá? Então, note que a variação para você sair do M1 para o M2 é 180 graus. Beleza? Então tá, vamos partir aqui do M1, tá? Vamos ver quem que esses arcos aí, M1 e M2. Quem que é o M1? Bom, o M1 é 135. Como é que eu faço para ir para o M2? Bom, eu vou pegar o 135 e somar com 180. Aí eu vou botar um casinho aqui, ó. Por que eu vou colocar um casinho? Porque casinho agora representa cada meia volta. Então, K igual a 1 dá uma meia volta. K igual a 2 dá 2 meia voltas. K igual a 3 dá 3 meia voltas. K igual a 4 dá 4 meia voltas. Então, note aqui o seguinte, ó. Vamos supor que eu faça K igual a 1. K igual a 0. Se eu fizer K igual a 0, quem que vai ser o X? Vai ser o próprio 135. Que está onde? Está aqui, ó, no M1. Se eu fizer K igual a 1, vai ser o 135 mais 180, que vai ser o 315. Esse 315 é quem? M2. Ah, se eu fizer K igual a 2, X vai ser 135, daí você vai ter 180 vezes 2, dá 360. Então você vai ter aqui 495. Esse 495 vai estar de volta onde? No M1. Então, à medida que você atribui um valor para cá, ou você vai estar no M1 ou no M2. Então, essa aqui é a expressão que representa todos os arcos de M1 e M2. Só que ele quer em radianos. Tá? 180 a gente sabe que é π. 135 a gente transforma. Então, vamos fazer aqui o seguinte. Ó. π corresponde a 180 graus. 135 corresponde a X. E a gente vai fazer continha. Então, vai ficar 180x igual 135π. Então, X vai ser igual a 135π divididos por 180. E aí você pode simplificar isso, né? Quando você simplificar, chegar na fração irredutível, você vai ter 3π sobre 4 a resposta. Então, a expressão que representa os arcos M1 e M2 é a seguinte, ó. X igual 3π sobre 4 mais 180 vezes K. 180 a gente sabe que é π.
Então, π vezes k, ou kπ, né, não interessa, com k pertencente aos inteiros. Então, essa é a alternativa letra B. Professor, Hum. eu não entendi. Tipo, como é que eu vou saber que se eu vou colocar o M1 na expressão ou se eu vou colocar o M2? Não, você pode colocar o M2. Não tem problema. Tá. Então, tipo, 315 graus? Sim. Aí, se por exemplo você fizesse M igual a menos 1, K igual a menos 1, você teria o 135. É que em geral, Amanda, o que a gente faz? A gente coloca aqui nesse arco a menor determinação positiva, que no caso é 135. Entendeu? Então, tipo, se eu tivesse colocado a resposta, se tivesse a resposta com o 315 graus, ele seria menos correto? Não, estaria correto igual. Não poderia ter as duas alternativas, porque essas duas alternativas seriam equivalentes. Tipo, se ele colocasse aqui 315 mais kπ, mais 180 vezes k, tá? Seriam todos os arcos côngruos que passariam por M1 e M2. Só que o teu arco inicial aqui, ó, que é o primeiro arco, que é M1, por isso que ele indica por M1 e M2, para você colocar isso em ordem. O primeiro que aparece, a primeira, que é a menor determinação positiva, é o 135, por isso que eu iniciei com ele. Mas não estaria errado se iniciasse com 315. Ah, tá, entendi. Obrigada. Beleza? Vamos pro próximo. Alguma dúvida aí, pessoal? Oh, que doido, cara. Tudo certo por enquanto, professor. Professor, tem como... É porque, tipo, na nossa aula você fez uma questão da 11 com radianos. Só que você não fez o cálculo todo em radianos, você transformou. E daí eu queria que você fizesse usando radiano. Se possível. Pode fazer, só que você vai ter mais trabalho. Por que você quer fazer com radiano se fica mais fácil trabalhar em graus? Assim, não, assim, eu sei, fica mais fácil, eu fiz assim, mas é porque quando eu tava fazendo com o radianos, eu tava fazendo alguma coisa errada. E daí, eu queria ver por isso. Então tá, eu vou terminar aqui com o pessoal, Amanda, depois a gente fica daí mais um pouquinho para te explicar daí, pode ser? Professor, Oi. Pode. o Álvaro perguntou... Foi mal a gente atrapalhar. Não tá atrapalhando, pode falar. O Álvaro perguntou se na hora que você for simplificar lá o 135 por 180, você simplificou por qual número? Aí no 135 pi sobre 180, qual número você usou? Sabe Jesus Cristo, cara. Deixa eu ver aqui por quanto que eu simplifiquei. Deixa eu pensar aqui. 90... 45... 90... Deixa eu pensar aqui, ó. Por 45, tá? Eu simplifiquei por 45 aqui. Então, se você faz 135 dividido por 45 dá 3, 180 dividido por 45 dá 4. Beleza? Beleza, professor. Vamos para o próximo, então. O 11 eu cheguei a começar com vocês ou não? Não, a Rayane falou que a gente tinha parado na 8, não consegui encher minhas folhas, mas eu acho que a gente parou na 8 mesmo. Ah, então nem cheguei a fazer a 9, então vou fazer a 9. Vou fazer L9. A Emanuele falou que a gente fez a 9.
Então fizemos na 9. Ossos perdidos. Então vamos para 11. Vocês falarem que eu fiz a 11, agora eu arranco o pescoço de vocês. Não, a 11 certeza que a gente não fez. A 8 eu sabia que a gente tinha feito, a 9 não tinha feito. Então tá, vamos fazer a 11. Vamos começar aqui a calcular seno, cosseno, tangente, né? Então vamos começar aqui com a letra A de amor. Para os apaixonados. Então, número 11, letra A. Tá? Então vamos ter o seguinte, que é seno de 840. Seno de 840. Beleza. Ó. Então vamos pegar aqui, ó. Primeiro passo, como o arco passou de 360, a gente tem que achar a menor determinação positiva dele. Então vou pegar 840 e dividir por 360. Então olha só, quanto é que vai dar isso? Aqui vai dar 2,720 e vai sobrar então 120. Certo? Então você calcular o seno de 840 é equivalente a você calcular o seno de 120. Muito bem, aí como é que a gente vai fazer agora? Bom, algumas coisas que a gente tem que lembrar, né? Deixa eu até voltar aqui nas páginas anteriores. Quero pegar aqui uma partezinha. Então, fazer redução ao primeiro quadrante, tá? Que a gente vai precisar. Outra coisa que a gente precisa, dos sinais dos quadrantes de seno, tá? Então, você vai ter aqui o seguinte, ó. Quais são os sinais dos quadrantes de seno? Mais, menos e menos, tá? Então, vamos analisar aqui. Em primeiro lugar, achamos a menor determinação positiva, que está aqui, ó, 120. Então, agora vamos analisar em que quadrante que está o 120. 120 está no segundo quadrante, e no segundo quadrante, que está aqui, o seno é positivo. E agora vamos fazer a redução ao primeiro quadrante. Como o meu arco está no segundo quadrante, eu preciso pensar quanto que falta para 180. E quanto falta para 180? 60 graus. Então isso aqui você sabe que sendo de 60 da tabela é raiz de 3 sobre 2. Então esse é o resultado. Beleza? Alguma dúvida? Por enquanto nada. Nada? Deixa eu só mandar uma... Oi, Elisa, eu tô aqui em aula e eu já te respondo, tá? Amém. Então, olha só. Letra B de baixinho. B de baixinho. Qual que é a B aí? Seno de quanto, jovens? $390. Seno de 390. Pensa comigo. A gente tem que dividir por 360. Vai dar 1. Quanto que vai dar de resto? De 360 para 390 dá que resto? Vocês concordam comigo que sobra 30, né? Concorda comigo? Então o resto dessa divisão vai ser 30. Então se calcular seno de 390 é a mesma coisa que calcular seno de 30. E seno de 30, não preciso fazer redução ao primeiro quadrante, porque esse arco já está no primeiro quadrante. Eu sei que seno de 30 é quanto? Meio. Certo? Letra C. De cabrito. 4.200. Seno de 4.200.
O que eu vou fazer com 4.200? Em jovens. Vou dividir por 360. Tá? Então, vou vir aqui, ó, pegar 4.200, dividir por 360. Isso aqui vai dar 11, 3.600, 3.960. E aqui vai sobrar 240. Então, vocês calcular o seno de 4.200 é equivalente a você calcular o seno de 240. Vamos analisar quadrante. Ó, esse cara aqui, ó, tá no terceiro quadrante. No terceiro quadrante, o seno é negativo. Como ele está no terceiro quadrante, tem que pensar quanto passou de 180, que é 60. Então, isso é igual a menos raiz de 3 sobre 2. Certo? Essa é a nossa letra C. Vamos supor que tem algo em radiano. Vamos fazer aqui um de cosseno, tá? Vamos pegar aqui o cosseno de 22π sobre 3. Cosseno de 22π sobre 3, que é a letra K. Cosseno de 22π sobre 3. Ó, minha sugestão, tá? Como tá em radiano, vamos transformar em grau, né? Fica mais fácil. Então, no lugar do π, eu vou colocar quanto? 180, né? Tudo isso aqui divididos por 3. 180 divididos por 3 dá 60. Então, você vai ter aqui que isso é igual a... quanto que dá isso? 0. 12 foram 1, 13. 1.320. Certo? Então, calcular o cosseno de 22π sobre 3 é equivalente a você calcular o cosseno de 1.320. Bom, o que a gente tem que fazer? 1.320 a gente tem que dividir por quanto? 360. Né? Porque passou da primeira volta. Então vai dar 3 voltas. Aqui vai dar 1.080. E você vai ter de resto... Acho que dá 4 voltas, né? Dá 4 voltas. 4 voltas. Então você vai ter 0, 24 foram 2, 12, 3. Não, dá 3 mesmo. Estou ficando doido. 1.080, certo? Então vai sobrar quanto aqui? 0, 4, 2 e 0. Sobra 240. Então, você calcular o cosseno de 1.320 é a mesma coisa que você calcular o cosseno de 240. Muito bem. Agora vamos analisar quadrante. Quadrante. Esse cara aqui, ó, tá no segundo quadrante. Bom,
O cosseno, agora que a gente está analisando, a gente tem que lembrar dos sinais, né? Quais que são os sinais de cosseno aqui? Ó? Mais, menos, menos e mais. Então, no terceiro... Oi? Não entendi, Alanis. Não seria terceiro quadrante, né? Ah, é terceiro quadrante. Ó, que louco. Obrigado. Só fiz para ver se vocês estavam prestando atenção. Terceiro quadrante, isso mesmo. Terceiro quadrante. Tá aqui, ó. No terceiro quadrante, o cosseno é negativo. E aí a gente tem que pensar quanto que passou de 180. Quanto passou de 180 foi 60. E a gente sabe da tabela que cosseno de 60 é meio. Então fica menos meio o resultado disso aqui. Então o cosseno de 22π sobre 3 corresponde a menos meio. E agora se for um ângulo negativo, né? Que foi a situação que a gente não verificou, né? Vamos pegar aqui uma tangente de menos 510. Já vamos aproveitar e usar a tangente aqui, ó. Qual que é a letra? R. Tangente de menos 510. Bom, o que a gente vai fazer? Ah, é negativo. Tudo bem, passou da primeira volta, a gente vai vir aqui, ó, e dividir por quanto? 360. Então vai dar 1, 360, vai sobrar... Ah, é 510, ó que louco, tô ficando louco. 510 aqui, ó. Bicho maluco, cara. 510. Então vai sobrar 150, certo? Só que esse 150 é negativo, tá? Porque o meu valor aqui, ó, também é negativo. Como é que a gente acha a menor determinação positiva? Então, se a gente tem aqui, ó, o menos 150 que está no terceiro quadrante, nesse sentido, eu quero saber nesse sentido, eu preciso saber quanto que falta para 360. Então, eu vou pegar e vou somar isso aqui com 360 para saber esse arco no sentido anti-horário, tá? Quanto que vai sobrar aqui? 210 positivo, tá? Então, você calcular a tangente de menos 510 é equivalente a você calcular a tangente de 210. Vamos lá, vamos para o quadrante. Tangente, terceiro quadrante. No terceiro quadrante, eu não coloquei aqui, tá? Os sinais da tangente, mas no terceiro quadrante a tangente é positiva. Quanto passou de 180? Passou 30. Então, isso vai ser igual a raiz de 3 sobre 3. Que é a nossa resposta. Tá? Se, por exemplo, se por um acaso o resto aqui deu um arco 90, 180, 0, 360 ou 270, que é aqueles arcos extremos que a gente viu, você tem que lembrar daí, né? Quando que é 1, quando que é menos 1, quando que é 0 e quando que não existe, né? Lembra que na tangente, por exemplo, tangente de 90 e tangente de 270, a gente viu que não existe, porque lembra lá, os eixos vão ser aqui tipo paralelos, né? Não sei se vocês lembram dessa coisa do prolongamento que eu mostrei lá na animação para vocês. Mas tem que lembrar dessas coisinhas daí. Acho que fechou, né?